Olá, tudo bem? Então, se você chegou nesse vídeo agora, né, é porque você realmente quer saber, você realmente quer entender tudo isso. Então, fica aí, tenha paciência que eu vou te explicar tudo, tá? Você não sai desse vídeo sem entender o que é. Se você acha que bebê reborn são esses daqui, você já deve ter visto, né? Alguma criança que tem, né? Ou não? Já viu? Né? Não, esses não são bebês reborn. Essas são bonecas, bonecas para criança. Elas, vamos dizer que são inspiradas nos bebês reborn. Agora eu vou te mostrar o que é realmente um bebê reborn. Isso aqui, tá? Tem uma diferença grande de tamanho, de peso e principalmente de realismo. Essa boneca, o molde dela, né? Cabeça, mãos, pernas, braços, tudo, é foi feito por uma escultora baseado nos traços da fisionomia de uma criança real. Por isso que se chama boneca realista. A outra bonequinha foi pintada na máquina, na fábrica. Essa daqui foi pintada à mão. É, umas esponjinhas assim, passando a tinta, água de pincel, é isso. Isso aqui foi colocado com uma agulha assim, onde vai entrando os fiozinhos. É um trabalho, tá? O corpo foi montado, esse corpinho aqui é de pano, tá? É um corpinho de pano, com enchimento dentro. Aí os bracinhos foram colocados, encaixados, né? As perninhas também encaixadas. É assim, todo esse material aqui chamam de vinil siliconado. Então, você deve ter escutado aí nos últimos dias que quem tem esse tipo de boneca, né, a pessoa compra esse tipo de boneca porque não tem filho, porque perdeu um filho morreu, aborto espontâneo, bebê que nasceu morto, enfim, coisa de mulher que não tem filho. É mentira, você está errado, quem te passou essa informação está errada. A maioria das mulheres que tem essas bonecas são mulheres que sim têm filhos, tá bom? E muitas, uma grande parte significativa tem netos, tá? É isso aí mesmo. Uma coisa para rico, nichada, para rico mesmo, só rico tinha, só rico sabia, só rico colecionava. Ai, colecionava por quê? Porque não tem, o catarrinho tem casa, ai, não tem catarrinho, então eu fico traumatizada, eu compro boneco. Não era por causa de filho, gente. Comprava porque é um objeto de luxo, porque é caro e porque é exclusivo. Não tem uma igual a outra. Essa aqui, não tem nenhuma igual a essa. A mulher que pintou ela pode fazer mais 10, mas nunca vai ficar igual, porque a coisa pintada à mão não é igual de novo, não sai de novo, sabe? É como uma roupa feita à medida, né? No seu corpo, é do seu corpo, é isso. Só que aqui é pintado, não tem outra igual a essa, é exclusivo. Esse é o valor, entendeu? Agora vamos no ponto que vocês devem estar muito interessados também. Ah, tem alguma que é louca e que cuida do bebê como se fosse de verdade? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A doença mental, a pessoa pode pegar qualquer tipo de boneca e ver que a boneca, e ver na boneca uma criança viva. Se a pessoa é esquizofrênica e está nesse nível, qualquer tipo de boneca, até mesmo simplesmente um trapo de pano, e segura no braço e faz. Por que vai comprar bebê reborn? O louco vai mandar fazer um negócio realista, tal, para ele fingir que é de verdade. Pessoa que está fora da realidade, qualquer coisa vira real. Ela vê gente que não existe e conversa. Raciocina. Ah, tem gente que é porque perdeu o filho, tem uma boneca dessa e se recupera. Olha, é obviamente que tem gente que perdeu o filho e comprou uma bonequinha dessa. E mandou
né, falou para a mulher que pinta, que o Brasil chama de cegonha, né, que escolhesse um bebezinho mais ou menos parecido com a fotinha lá do filhinho que ela teve, ou parecida com um dos outros filhos dela, né, faz uma dessa aí para mim, né, para poder ter na minha cabeça que de alguma maneira não morreu, tem uma lembrança. É como tem uma foto, tem um quadro pintado aí. Existe gente que fez isso? Existe. Alguém fez. Mas é a minoria de gente, é muito difícil, é muito difícil. A maioria das pessoas, cara, não aguenta ver a roupa que comprou pro bebê, não aguenta ver o berço, manda desfazer o quarto, desfazer tudo que não aguenta ver. Mas tem gente que tem mesmo, todo o quarto do bebê lá que morreu armado, tudo. Mais uma dessa questão de que é coisa de mulher que não tem filho, gente, vocês sabem que uma parte de mulher que não tem filho não gosta de criança, né? A primeira e absoluta razão de uma mulher não querer ter filho é não gostar de criança. Ninguém quer falar sobre isso na sociedade. Pô, é verdade, cara. Primeira. A pessoa sofreu bullying quando era pequeno na escola, teve péssima experiência com criança na vida, não quer, trabalhou com criança, entendeu? Não quer. Tem horror, tem, sabe, quase uma fobia mesmo. Principalmente bebezinho. Quem não gosta de criança não acha isso aqui bonito, hein? Porque olha para isso aqui e vê criança. Agora você vai perguntar para mim, mas eu vi que tem gente que cuida de bebê como se fosse real, como se fosse vivo. O que você viu aí na internet não é. Isso aí são as mulheres. A malandragem do brasileiro. Isso foi inventado pelos americanos, né? Fazer os videozinhos cuidando dos bebezinhos como se estivesse com as bonecas, como se estivesse cuidando de verdade. Né? Aí brasileiro faz tudo cópia, tudo imitação, vai fazer a pirataria disso aí. Aí faz lá, bota a mamadeira aqui, dobrando o bico da mamadeira na boca da boneca, é um tal de trocar fralda e lá. Aí esse negócio do YouTube monetizar e de querer ser visualização no YouTube, no Instagram e vai fazendo. Aí um montão de criança assiste, um montão de gente que tem vontade de ter e não pode comprar assiste. Tem gente que assiste, gosta. Tem gente que relaxa assistindo. Então tem muita visualização. Então, como tudo no Brasil exagerado é demais, um montão de mulher pobre, um montão de gente fazendo vídeo. Tem rica também. Mas um montão de gente fazendo vídeo, fazendo coisa com o bebê. Porque tudo do Brasil é macro. Mas também já tinha isso aí nos Estados Unidos, outros lugares, os países têm. Né? Aí chamam de roleplay, né? Né? Jogo de brincadeira, né? Jogo de mentira, tal. Como RPG, mas você também não sabe o que é RPG, você não é obrigado a saber. Mas é isso, é mentirinha, tudo faz de conta, elas não fazem, não. E vamos dizer que supondo que alguém fizesse isso de verdade, não vai estar filmando, não vai colocar nas redes sociais. É ela na casa dela, ninguém sabe, ninguém vê. Você não veria, você não ia nem saber. Entendeu? Nem se preocupe com isso, você não sabe, né? Então, aquilo tudo é mentira. A moça levou o bebê no hospital no SUS. Não, aquilo ali, a mulher, né? Vi muita gente, a mulher que levou as notícias, né? A mulher que levou o bebê no hospital. Gente, não é mulher. Uma menina de 17 anos. Foi lá, já fazia vídeo no YouTube aí com os bonequinhos, já tinha sua monetização. Monetização é quando o YouTube paga, tá? Então, já fazia isso aí. Aí ela aproveitou que uma pessoa conhecida dela teve filho lá na maternidade, ela entrou na maternidade com a boneca escondida na bolsa, eu filmava, aproveitar, fazer um filminho. Aí colocou a boneca do bercinho e colocou o boneco na balancinha. Depois filmou um pouquinho do corredor, do chão, ó, e perna pra que te quero. Acabou. Aí todo mundo, foi no hospital de verdade, o negócio do parto, né? Cortando a placenta, tirando o boneco. Aquilo ali, a mulher, aquele vídeo até velho, só tem mais 2 anos aquele vídeo. Aquilo ali, a mulher tava vendendo o bebê de silicone sólido. O que é o bebê de silicone sólido? É um bebê desse, que é uma borrachinha toda molinha. Então, o pescoço, o corpo todo de uma bonequinha molinha, feito na fábrica, assim, numa forma, com todo esse corpinho molinho. Silicone mesmo, bonequinho molinho.
ela tá ali vendendo esse boneco, entendeu? É isso, aí ela pegou, armou aquela bolsa de plástico, tá, como quem tá fazendo um parto, tá, porque aquilo atrai gente, o povo gosta de ver, quer ver aquilo, isso, para vender boneco, é chocante, pode ser asqueroso, pode ser desagradável, enfim, agora vocês já viram, né? Já não é mais tanto, né? Tudo é encenação, tudo é teatro, nada é de verdade, né? E muita malandragem também, tá bom? Então, assim, gente, ai, mulher que não tem filho e quer ter filho, já tentou. Em geral, elas viraram mãe de pet, tá? Ou conformadas mesmo, que não dá pra ser, né? Eu já vi também, vamos pro último ponto, né? Por que não adota filho? A maioria tem filho, adotar pra quê? Né? Gente, pobre adotar filho pra quê? Né? Adotar filho é para rico, né, gente? Pelo menos faz um tipo de distribuição de renda, ajuda alguém, né? Gente, você vai colocar um filho do marginal dentro da sua casa? Você quer fazer isso? Beijo, você é linda, você é uma santa. Você quer que eu te coloque no altar e me coloque de joelho e reze para você e prenda a vela? Porque você é uma santa, né? Porque isso passa muito, né? Tem que gostar muito de sofrer, de passar por um montão de coisa que você vai passar, né? Então, beijo para você. Se quer fazer isso, faz. Vai lá você fazer. Vai você fazer, não fala para os outros fazer, entendeu? Né? O que tem a ver uma coisa que custou aqui R$ 2.500, 5.000? Esse dinheiro já está aqui. Vamos criar um filho, que é dinheiro, é sofrimento, não tem comparação uma coisa com a outra. Se fosse assim, que a pessoa tivesse comprando um boneco para substituir um filho, já a sua comparação já não funcionava, né? Já não tem comparação, né? Talvez aí você pudesse falar para quem cria cachorro e gato, porque às vezes cria um cachorro ou um gato, um bicho caro, de raça, que tem toda uma coisa que aí podia até dizer, não, esse dinheiro podia estar sendo investido numa criança, né? Ser vivo, outro ser vivo, um ser vivo está sendo criado muito caro, outros que não tem nem o que comer, tá? Né? Esse papo aí. Mas todo mundo está confirmado que, né, criar cachorro e gato, ninguém vai se meter que vai mandar a pessoa criar filho de verdade, né? Criança de verdade, filho dos outros. Ninguém tem que fazer, ninguém tem que assumir a responsabilidade de filho dos outros. Ninguém, não interessa a religião, não interessa a solidariedade, a empatia, e lá, velho. Todo mundo que fala isso, adota um filho, não faria isso. Não teria coragem de pegar um filho de outra pessoa e meter dentro da sua casa. Então, negócio de filho, vai, pula para outra parte, quem não quer sair de adotar, não tem nada a ver a boneca com adotar filho. A última questão, né? Os políticos fizeram leis para que nenhuma mulher pegue um boneco desse e vá querer direito e vá no hospital e lá. O político fez isso para aparecer, para pegar o hype. Teve gente que se separou e tá brigando para ter o boneco na justiça porque tem carinho com o boneco. Mentira. História de advogado, influencer, advogado TikToker. Ele inventou, aproveitou que tá na onda e aproveitou. Ou uma pessoa que falou, mas em 2003 apareceu no UOL, a notícia. Vocês acham que as mentiras sobre bebê reborn vêm de onde agora? De 2003 tem. E outra, objeto de valor. Você tem numa família um boneco que, vamos dizer, custou mais de 10 mil reais, você não vai querer dividir os bens, não? Na hora que se separa, gente, as pessoas brigam em separação por causa de uma xícara. Não vai brigar por um boneco caro? Eu como marido, eu fui que comprei isso aí. Eu quero ficar aqui para eu vender e fazer dinheiro. Não, isso é meu, você me deu. Eu não vou vender o boneco para separar dinheiro, para dar uma parte para você, outra para mim. Então, assim, se acontecesse, tá na onda, são bens, bem material, acabou. Entendeu? É isso. Às vezes vão falar, mas eu li que os bebês são usados para terapia, para gente que não teve filho e para gente com Alzheimer. O negócio desse aí, da terapia de não ter filho, não é assim não, como vocês estão escutando não. A história não é essa. A terapia de ter brinquedo para
vamos dizer, superar a depressão, alguma coisa, é mais com bichinho de pelúcia do que com bonecas. É muito mais comum com bichinho de pelúcia, ursinho, essas coisas. Outra coisa, o bebê, né, reborn, terapêutico, é um bebê onde os braços e as pernas e o corpo é de pano, é somente a cabecinha, é uma cabeça dessa, pintada à mão e pintada realista, só a cabecinha, só a cabeça, o resto é tudo de pano. Sabe por que é tudo de pano? É mais uma que você não vai aguentar escutar, se prepara. Porque a pessoa com Alzheimer pega, arranca esse braço aqui, dá na sua cabeça, dá na cabeça dela mesma, é por isso. Porque a pessoa com demência, a pessoa com autismo severo e qualquer outro tipo de demência, porque você sabe que demência é palavra bonita para isso, pode machucar as outras pessoas e a si mesma, com qualquer tipo de objeto. Pega uma boneca dura, ela dá na cabeça do outro, acontece uma morte, gente. É por isso. Não vai dar uma boneca dessa pra pessoa com Alzheimer. Você tá louco? Vai por cima, cara. Você tá. Aí sim, não é o idoso que tá demente, é você. Não pode. Ai, vai curar. Não, vai curar não. Vai curar não. Agora, por que que tem tantos desses bonecos no Brasil? Né? Por quê? Por quê? Porque brasileiro tem o jeitinho brasileiro. A malandragem, picaretagem, entendeu? Falsificação é a palavra, tá? Esses moldes, esses kits, como dessa daqui, esse molde foi criado por uma americana, chinesa-americana, tá? Uma americana descendente de chinês, chamada Ping Lao. A maioria desses moldes, esses kits, foram criados, esculpidos na massa, entendeu? Ali por escultoras estrangeiras, tá? Elas fazem a escultura na massa, baseado na foto de uma criança real, ou baseada na ideia que ela tem usando vários traços, várias coisas, numa figura que ela queria que seja uma criança real, no mais realista do mundo, do mesmo jeito que a pessoa que faz uma escultura de bronze, uma escultura de mármore, de gesso, como essas que a gente vê aí nas praças, como a gente vê nos museus, não? De celebridades ou de personalidades históricas. É isso, tá? Elas fazem isso. E, em geral, elas fazem aí um acordo com uma fábrica que fabrica uma quantidade numerada desses moldes. Esses moldes são vendidos para artesãs que fazem esse trabalho de pintar, de colocar cabelo, de fazer tudo e que vendem. São numerados. A pessoa tem cada um, cada um tem um número. Só que aconteceu, chinês e brasileiro pegou o boneco original, fez um molde e começou a fabricar em fabriquinha de fundo de quintal. Sabe a fabriquinha que faz a falsificação da chinela havaiana, da sandália Melissa, dos potinhos Tupperware? Então, essa mesma fábrica aí de fundo de quintal, de picaretagem, que nem registra os funcionários CLT, qualquer coisa aí, tudo bico, então, faz isso aqui. Borracha barata, tudo barato. Aí vem a outra mulher que pinta, e ela não pinta como as grandes artesãs do mundo, não. Ela pinta com tinta a óleo, com tinta de secado rápido, tinta mais barata, e não com o verdadeiro tipo de tinta que se pinta esses kits originais. Tudo barato, tudo mais barato, barateando, 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 se torna uma coisa que é acessível a gente pobre, né? Vamos dizer, bonecos que deveriam todos custar por aí acima de 5.000 reais, né? Você encontra mais caro 3.000, 2.500, 1.000, e assim vai, baratos, entendeu? É por isso que no Brasil tem tanto, porque o Brasil falsifica. Você pode ir no Mercado Livre e colocar lá, kit bebê reborn, e te vai aparecer coisa de 200 reais o kit. Ou meio caro, hein? Deve ter outros mais baratos. É por isso. Existem artistas que trabalham de fazer esse tipo de boneca,
que só trabalham com os kits originais e que estão tendo dificuldade, porque quando elas pedem o material que vem do estrangeiro, a empresa fala: não enviamos para o Brasil nem para a China. Por quê? Brasil e China falsifica. Não é confiável, tá? A história é essa. Agora você deve se perguntar, talvez você goste um pouco de história, queira saber da onde surgiu isso aqui, tá? Então, a palavra reborn significa renascido. Ah, por que renascido? Tem coisa do diabo, tem coisa de espiritualidade, tem coisa de espírito. Esquece essa brasileirada, não tem nada a ver, não. Esquece essa parte aí, vamos para a realidade, tá? Tá? Vamos lá. Reborn, tá bom? O nome, renascido, vem por causa do seguinte. Lá no início do século XX, anos 20, anos 30, tá? Existiam as bonecas de porcelana. A maioria das bonecas de porcelana na época era bebê. As bonecas de porcelana sempre foram as bonecas que imitavam mais as feições reais das pessoas. Aquelas que estão com aquelas roupinhas de mulher antiga, né, com chapéu e tal. Tinha as bebês. Os maiores produtores que fabricava boneca de porcelana era alemão e austríaco. As fábricas dos moldezinhos de porcelana, os maiores artistas de arte de boneca de porcelana estavam aí. Nessa época, ali nos anos 20, já se faziam pinturas bem realistas nas bonecas de porcelana, ok? Já existia essa arte, essas bonecas eram vendidas muito caras. Na verdade, para ter uma boneca de porcelana no passado, isso aí você pode perguntar para uma avó sua que tenha mais de 80 anos, só rico, tá? E essas bonecas que eram pintura mais realista, só rico, 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 rico mesmo tinha. Nessa época na Europa, só quem era rico, rico mesmo, eram os judeus. Tinha boneca de porcelana, as filhas dos judeus. Era só elas. Ou alguma outra alemã, francesa, inglesa rica. Era um negócio muito caro, tá? Se acabou a guerra, tava aí as fábricas com um montão, as bonecas lá, os joguinhos ali, né, os conjuntos de corpo, braço, tudo parado. Os artistas que pintavam essas bonecas, anos parados, né? Sem trabalhar, a guerra, a situação toda, né? De repente, acaba a guerra, aquelas bonecas caríssimas estavam aí nos depósitos dos nazis, tudo quebrada lá. Os artistas recuperaram essas bonecas, colaram tudo, recauchutaram tudo, entendeu? Recauchutaram, restauraram. Elas eram boneca cara, já era obra de arte, já era um negócio caro, restauraram. E aí venderam, sim, em Inglaterra, em Estados Unidos, Rússia, como obras de arte, como se fosse quadro, como se fosse escultura, entendeu? Quadro, é a mesma pintura realista, só que ao invés de estar num quadro, tá no molde de uma boneca. As bonecas bebês de porcelana já eram assim, corpinho de pano, bracinho, todas as bonecas são de porcelana são assim, tá? Aí foi a origem de tudo. Mas somente nos anos 80 apareceu uma mulher chamada Joyce Moreno, que ela era enfermeira neonatal. Ela resolveu, lá nos Estados Unidos, pegar os bebezinhos de borracha, bem realista, que se usava, os médicos, enfermeiro neonatal usava para treinamento essas coisas, e meter uma pintura bem realista, porque ela já tinha estudado pintura, já era artista plástica. E aí, vendeu esses bonecos por valores altíssimos, porque a pessoa queria aquela obra de arte, aquela coisa que parece humana, ali cheio de veinha, porque recém-nascido, prematuro, nossa, o auge da arte reborn está, da arte de pintura, né, está na pintura de recém-nascido e dos prematuros, porque o prematuro está ali com todas as veias aparecendo, aquela coisa feia, né, mas é aquilo ali. Isso é arte. Quanto mais pintura, mais realista fosse, mais valor.
tinha os bebês. Bom, também, na Alemanha, uma outra artista, escultora mesmo, chamada Carola Wegner, essa mulher pegou a foto de uma bebezinha, de um amigo, uma bebê que havia falecido criança, tá? Pediu a permissão e criou uma escultura baseada. Esse foi o primeiro, que se chama Real Born. E ela fez a boneca baseada ali na cara daquela criança de verdade, esculpiu todo e tal. E fez os moldes de silicone e pintou o mais realista possível. Essas duas mulheres são consideradas as inventoras da arte reborn como a gente conhece hoje, tá? Que saiu da porcelana e entrou no vinil. Também começaram a vender. E assim foi, gente. As mais escultoras criando mais moldes de boneco e mais coisas. Uma coisa para rico, nichada, para rico mesmo. Só rico tinha, só rico sabia, só rico colecionava. Ai, colecionava por quê? Porque não tem o catarrento em casa. Ai, não tem catarrento, então eu fico traumatizada, eu compro boneco. Não era por causa de filho, gente. Comprava porque é um objeto de luxo, porque é caro e porque é exclusivo. Não tem uma igual a outra. Não, a realidade é essa. Você chegou até o fim desse vídeo. Você agora sabe tudo sobre bebê reborn. Tudo. Eu falei todos os pontinhos que tá aqui. Acabou. É isso. Quer continuar chamando gente que tem de doida? Com certeza você chamava a menininha do seu bairro, que com 14, 13 anos ainda brincava de boneca de doida também, né? Chamava de tonta, que ia morrer cheia de teia de aranha lá, porque não usava, né? Então, eu sou dessa geração, filha. Anos 80, 90, eu sei disso. Tá bom? Então, assim, segue aí, chamando de doido, faz se quiser, entendeu? Mas pelo menos agora você sabe toda a realidade. Toda a realidade. Tchau, muito obrigada.